Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me assistindo, onde quer que você esteja me vendo. E eu recebi um e-mail, aliás, são dois. Olha que coisa, né? São dois e-mails que já vai dar para serem respondidos, porque eles estão falando, gente, que coisa, exatamente a mesma coisa. Uma é lá de Portugal e a outra relatando a situação de como ela pode ajudar a amiga dela, só que a amiga está passando pela mesma situação que esta pessoa lá de Portugal está passando. Aí vamos começar então com a questão lá de Portugal. Ela diz que ela, nas 3 relações, ela se entregou muito, ela amou muito, fui muito burra, achava que era para sempre. Ver as pessoas da minha idade e mais novas casarem, viverem juntas, terem filhos, para mim é uma tristeza, pois gostaria também de ter essa felicidade. Na sala de espera do médico, vejo uma grávida e choro, porque queria muito ter o meu filho. E com o tempo a passar e sem companheiro e com endometriose, que pode evoluir mesmo depois da cirurgia, fica difícil e me sinto sem tempo. Tenho medo de amar de novo, tenho medo de perder de novo, de sentir aquela dor que parece que explode o peito. Sinto falta de estar apaixonada, mas ter para depois perder, não sei se conseguirei aguentar, não sou muito forte. E meu problema de saúde tem esgotado as minhas energias com tanta consulta, tratamentos, etc. Tenho muito medo de ficar sozinha, sinto que estou perdendo o meu tempo. Por favor, não fale meu nome, claro que não. Então, este é o primeiro. O segundo diz assim, não é? Oi André, tudo bem? Bom dia, pois acredito que deve estar lendo de madrugada. Vocês já vão me conhecendo, né? Assistindo os vídeos, tal, vão pegando, já vai pegando, vai conhecendo, não é? Este que vos fala. De fato, o meu horário produtivo, de fato, é de madrugada. Pena que no outro dia, às vezes, tem que levantar muito cedo também, mas se eu pudesse ficar de madrugada e dormir até mais tarde, sem dúvida alguma, sempre seria assim. Mas, de fato, é de madrugada mesmo. Venho lhe pedir novamente uma ajudinha. Um tempinho atrás, o seu ponto de vista me ajudou a enxergar fatores que até o momento estavam imperceptíveis, por estar vendo a situação ainda pela emoção do que pela razão. Me fez acreditar na reconstrução de uma nova vida, cheia de expectativas, de novas experiências e oportunidades, e foi através dessa minha caminhada para a felicidade na qual hoje sei que depende de mim ser feliz. Por esse motivo e pelos seus vídeos terem me ajudado muito, eu disse muito, obrigado, querida. Venho pedir uma orientação de como posso também passar essa firmeza, essa esperança para uma amiga que está precisando muito. Essa minha amiga recebeu o diagnóstico de que não poderá ter filhos. Olha só, né? Muito, que é o do e-mail anterior que eu acabei de ler para vocês, lá de Portugal, que ela tem endometriose, também o tempo passando, percebe que não pode ter filhos. Por isso que eu estou lendo os dois e vou gravar um único vídeo para os dois casos. Isso acabou com todas as suas esperanças de ter uma família, de ter um lar. Penso como deve ser difícil saber que o milagre da vida não pode ser gerado no seu ventre. E como deve ser um baque para qualquer mulher nesta situação.
Ela não é casada, não é comprometida. Resumindo, não há um companheiro neste momento para apoiá-la, deixando ainda pior do que está. Vejo que a cada dia o seu sofrimento transparece em suas atitudes mais simples, como não sair, trabalhar. Ela se isola de tudo e de todos, sem a menor vontade de viver. Está morrendo aos poucos e não consigo ajudá-la. Como a minha experiência de superação, por mais que ainda esteja em processo, e por mais que seja muito diferente, pode servir de espelho e de apoio neste momento, pois já tentei de tudo, conversas, mensagens, vídeos, orações, mas não vejo o resultado. O que você poderia me orientar a fazer? Tem algum conselho para me dar, no qual possa ajudar essa amiga? Ai, André, fico triste por vê-la assim e fico com as mãos amarradas. Obrigada de novo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer então a você, parabéns pela sua atitude, pela sua iniciativa de buscar ajuda para a amiga. Olha, gente, por isso que eu digo que a amizade sincera, a amizade verdadeira, a amizade pura, a gente tem que valorizar e valorizar muito nessa vida. Porque isso aí é uma coisa que, você está vendo, né? A pessoa busca ajuda não para ela mesma, porque ela está vendo a situação da amiga, porque ela está percebendo a situação da amiga, ela está percebendo toda a angústia e todo o sofrimento pelo qual a amiga vem passando. Então, isso aí é algo assim, parabéns por você ter esta atitude em relação à sua amiga. Então, por que eu estou falando, né? As duas situações aqui são muito parecidas. A primeira situação, que é a amiga lá de Portugal, vou dizer o seguinte para você. Quando você diz assim, tenho medo de amar de novo, tenho medo de perder de novo, de sentir aquela dor que parece que explode o peito. Então, esse aspecto é o que difere você do e-mail de baixo. Então, por isso que agora eu vou dividir a questão aqui. Minha querida, a vida é assim. A vida é assim. Eu sei que aquelas frases que são frases prontas, até frases, né, são clichês. Gato escaldado tem medo de água fria. São frases clichês que servem, é óbvio, para ilustrar algumas situações, porque, de fato, quando a gente fica com medo, quando a gente sofre, é natural que o medo de sentir aquilo de novo, que a gente sente isso. Esse medo de passar por uma situação de novo, mas é aí que a gente tem que perceber. Então, o medo ele não pode me paralisar. O medo, ele é bom. O medo é bom. Eu já até comentei isso em um outro vídeo aí. O medo, ele é bom. Eu já até escrevi sobre isso também. O medo, ele é bom. Porque é o medo que faz com que a gente não caminhe na beira de um abismo. Que a gente perceba os limites. Que a gente perceba as situações. Só que o medo não pode nos aprisionar. O medo não pode nos impedir de caminhar. Jamais. O medo não pode nos acorrentar. O medo não pode fazer com que a gente deixe de viver. Porque nós somos chamados à vida todos os dias. Todos os dias somos chamados à vida. Todos os dias somos chamados a curtir a vida. Na sua intensidade, sabe? Na sua inteireza. A gente não pode viver pela metade. E quando a gente se orienta e orienta a nossa vida pelo medo, a gente começa a viver pela metade. Porque a gente começa a não se entregar nas situações. É claro, repito, o medo é bom, mas ele tem que estar em equilíbrio. Ele não pode estar em desequilíbrio. Nada em desequilíbrio nos faz bem. Esta é a verdade, inclusive o medo.
Não é? Quando você diz assim, sinto falta de estar apaixonada, mas ter para depois perder. Quer dizer, então, o medo já está dizendo que você vai perder. O medo já está projetando um futuro que não aconteceu. Um futuro negativo, um futuro pessimista. Você, por causa de experiências negativas do passado, você já está projetando um futuro negativo, como se o futuro fosse uma mera reprodução do passado. E o futuro, minha querida, não é uma mera reprodução do passado. O futuro, ele não aconteceu. Existem 2 dias que a gente não pode fazer absolutamente nada. O ontem e o amanhã. O ontem é história e o amanhã ainda não aconteceu. Portanto, só nos resta o hoje. É no hoje que nós temos que construir e edificar a nossa história. A partir do ontem, não é? Eu olho para o ontem, eu aprendi, eu cresci com o ontem. A partir do ontem, com o crescimento que eu busquei no ontem, eu posso reestruturar o meu hoje para que o meu amanhã seja diferente do ontem. Para que o meu amanhã eu reveja o que aconteceu. Porque o que eu preciso fazer no hoje, no agora, para que o meu amanhã seja diferente do ontem. E aí eu vivo, eu me permito viver, eu me permito sentir as coisas que constituem este processo de vida. Eu não me fecho a ela, mas eu vivo a vida na sua inteireza, com as dores e também com as alegrias. Com as paixões e também com os desamores. Com os amores e os desamores. Eu vou vivendo a vida. É isso que eu tenho para falar para você, aí de Portugal. Agora, quanto à questão de receber o diagnóstico de que não pode ter filhos, aí a você que mandou a situação da sua amiga, e você também é de Portugal, desta situação, queira ou não, você com este problema, não é? Com endometriose. Então, a questão é a seguinte, você disse, né? Isso acabou com todas as esperanças dela de ter uma família, de ter um lar. Como assim? Quantas são as mulheres que não podem ter filhos? Quantos são os homens que também não podem gerar filhos? Gente, meu Deus do céu, nós estamos no século 21 e a gente tem que perceber que pai e mãe não é apenas quem gera. Pai e mãe é quem cria. É o amor que vem do coração. Eu tenho um amigo que ele adotou um menino. Aliás, né, meu Deus do céu, como eu amo aquele menino. E como eu amo meu amigo. Eu peguei aquele menino, hoje ele tem 3 anos, eu peguei ele quando ele tinha 40 dias, que foi quando ele pegou esse menino. Ele tinha 40 dias. E como nós somos vizinhos, ele me ligava às vezes, André, eu não vivia na correria que eu vivo hoje. Na época, minha vida não era tão corrida, 3 anos atrás. E ele me ligava, André, eu preciso tomar banho, você não pode subir aqui para olhar o Felipe? Aí eu ia até a casa dele, né, meu vizinho, e ficava com o menino, com aquela criança, aquela vida no colo, aquele toquinho de gente. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o menino tem todas as características, gente, do meu amigo. É uma coisa assim, é um milagre da vida que eu fico estupefato. O meu amigo é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, um cara do bem,
um cara que demonstra carinho, um cara que me ama. E um cara que não tem problema de falar que me ama. Não é? Como amigo que é. E o menino também. O menino assume essas características. O menino está assumindo todas essas características semelhantes ao meu amigo, ou seja, semelhantes ao pai, porque o meu amigo é o pai dele. Meu amigo não foi quem gerou o menino, quem deu a vida, mas o pai é quem cria. É o laço que vem do coração. E esses dias ele estava me contando que o menino chegou e juntou as mãozinhas no rosto do meu amigo, olhou bem nos olhos dele e disse: pai, eu nunca vou te abandonar. Isso é vida. Isso é vida, gente. É a vida acontecendo independente da genética, independente de sêmen, independente de óvulo, sabe? Independente, é a vida acontecendo. Alguém não quis uma criança e uma outra pessoa quis. Uma outra pessoa disse: eu quero você, porque você é importante. Eu sou seu pai. Então, tem que parar. Gente, é isso que você tem que mostrar para sua amiga. Você tem que mostrar para sua amiga que ela pode sim fazer com que a vida aconteça. A vida não vai estar sendo gerada dentro dela, no ventre dela, mas ela está fazendo a possibilidade da vida acontecer para uma vida que estava abandonada, para uma vida que foi abandonada. Isso é vida. Este é um milagre também. Meu Deus do céu, é um outro milagre. É a pessoa que tem a possibilidade de fazer a vida acontecer. Independente se foi ou não gerada dentro do ventre. É o laço de vida acontecendo. Às vezes a gente ouve histórias de crianças, de pessoas que foram adotadas e aí começam, quando chega na adolescência, ficam revoltadas porque começam a desenvolver aquele complexo de que fui abandonado. Jamais, não poderia acontecer isso. Não deveria acontecer isso. Se você que está me assistindo, se você foi e é uma pessoa que foi adotada, tenha consciência de que, não, você não foi abandonado. Você foi amado, você foi acolhido. A gente faz o processo inverso. A gente olha o negativo ao invés de olhar o positivo. A gente olha o abandono. A minha mãe me abandonou, a minha mãe não me quis. Ao invés da gente olhar, alguém me amou desde o início. Alguém me acolheu. Alguém fez com que a minha vida se tivesse possibilidade de acontecer. Alguém me amou, alguém me quis, alguém me acolheu, alguém valorizou a minha vida. É isso que a gente tem que perceber. É que a gente vive numa sociedade muito estereotipada e padronizada, cheio de padrões. Então o casal, eles têm que casar e eles têm que ter filhos, tem que seguir o processo do convencional. O que foge do convencional me frustra, me decepciona. O que foge do convencional é taxado.
é taxado como incorreto, é taxado como isso, é taxado como aquilo, porque foge do convencional. Vivemos na sociedade que as coisas têm que ser tudo no convencional. Então, quando eu saio de uma convenção social, socialmente estipulada, isso me frustra. Você tem que perceber que paternidade e maternidade vai muito além do que a geração dentro do ventre. Vai muito além disso. Muito além. É questão de vocação, é questão de entrega. Quantas são as mães que não têm vocação para ser mãe? Por isso que não conseguem criar um filho, por isso que não conseguem dar amor, por isso que não conseguem dar carinho, por isso que não conseguem dar afeto. Porque elas querem seguir uma convenção estipulada, socialmente estipulada, e elas não pararam para pensar que elas não tinham vocação para a maternidade, ou pais que não tinham vocação para a paternidade. Jovens que estão sendo pais antes de deixarem de ser filhos. Então não existe a maturidade para educar e criar uma criança. A vida é muito além do que as normas, vai muito além do que convenções sociais. É isso que você tem que perceber. Quando diz assim, né? Ela não quer mais sair, não quer trabalhar, se isolou de tudo, de todos, sem a menor vontade de viver. Como assim? Sabe, porque eu não posso ser mãe, eu vou perder a vontade de viver, eu devia celebrar a vida. Eu deveria celebrar a vida de uma outra forma. Eu sou convidada a gerar a vida de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira. Uma geração que não acontecerá dentro de mim, mas que será a vida. É vida que eu vou fazer acontecer, é vida que eu vou fazer gerar. É geração de vida. Quando a gente valoriza a dignidade humana, quando a gente apoia e faz com que uma pessoa se reerga, se reestruture, é vida acontecendo. Então, é nisso que a sua amiga deveria se pautar e apoiar. Quanta gente precisando desta acolhida. Quantas crianças precisando deste amor. Quantos precisando disso? É isso. Tudo que eu vou dizer vai girar sempre em torno disso. Esse é o meu ponto de vista em relação a essa questão. Ela não pode gerar a vida dentro dela, ela pode fazer com que a vida aconteça aqui. Sabe? Ela pode fazer com que isso aconteça e ela entregar-se à depressão por conta disso. Quantas são as pessoas lutando por viver nos hospitais? Quantas pessoas lutando por viver, lutando pela vida? Gente, vamos fazer com que a vida aconteça, sempre, na nossa vida. Ainda que a gente não tenha vocação para a paternidade ou a maternidade, a gente pode fazer com que a vida aconteça, numa palavra, num gesto, numa atitude. A gente sempre pode gerar vida, não é? Tem gente que, meu Deus do céu, são aquelas pessoas que só levam pessimismo, só levam palavras de desânimo. A gente teria que fazer com que a vida acontecesse em qualquer lugar. E a gente pode levar vida. A gente pode levar palavras de esperança a um coração sem esperança. A um coração que estava árido. A gente pode chegar lá e mostrar que a vida pode acontecer. Que a pessoa ainda há motivos para acreditar. A gente poderia levar amor numa situação de desamor. A gente deveria querer levar
paz numa situação de conflito. Tudo isso é fazer com que a vida aconteça. Mas esse é um outro aspecto da vida. A sua amiga, de forma prática, é aquela situação que eu já falei. É aquele aspecto que eu já falei. São muitos os aspectos em que a gente pode fazer com que a vida aconteça. Inclusive, quando acolhemos uma criança. Quando acolhemos uma criança que foi sim abandonada, mas agora foi acolhida. Foi acolhida no amor, foi acolhida na vocação e na vontade de ser mãe e ser pai. E aí a vida acontece. Porque o terreno é propício para isso. Existe vocação, existe desejo, existe vontade de fazer com que a vida produza. É isso. Muito obrigado. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição aqui no YouTube. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Muito obrigado pela participação, forte abraço.